Nesta segunda-feira, nós temos notícias interessantíssimas sobre a Fórmula 1, notícias inacreditáveis e entre elas, inclusive, ligando Red Bull, McLaren e algumas marcas da Volkswagen. Além disso, a gente tem histórias sobre Hülkenberg e uma tentativa de retorno à Fórmula 1. Fernando Alonso com problemas de motor na sua Alpine, o que fez com que o motor tivesse perda total. E não dá para deixar de falar também sobre essa questão, Verstappen ou Hamilton? Quem é melhor? Jenson Button acabou respondendo essa pergunta e acabou dizendo que Verstappen é o melhor, mas com algumas ressalvas. E o mais importante, quem é o favorito para o GP de Melbourne de Fórmula 1? Red Bull ou Ferrari? Vou falar tudo sobre isso nesse vídeo, trazendo notícias importantíssimas e que tem fontes muito confiáveis que já estão todas aqui embaixo na descrição. Mas antes, eu queria convidar você a já deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha, isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like porque isso contribui demais com a gente, me incentiva cada vez mais a fazer esses vídeos aqui para vocês. Vamos começar falando principalmente sobre essa possível nova parceria entre McLaren e Volkswagen. A grande questão é que poucas pessoas sabem é que na verdade essas duas marcas têm falado sobre essa possibilidade de parceria há algum tempo, com a possível entrada da Audi na Fórmula 1. A grande questão é que, segundo algumas pessoas, algumas fontes, a Audi já tem tentado fazer acordos com a McLaren há algum tempo para que essa entrada na Fórmula 1 acontecesse. A grande questão é que, apesar de fazer esses acordos, de tentar esses acordos, a McLaren nunca conseguiu fechar nada com a Audi, nem mesmo tinha admitido de certa forma algo nesse sentido. Entretanto, aparentemente, segundo algumas fontes, uma nova proposta foi feita, com 150 milhões de dólares a mais do que a proposta anterior. Nesse caso, seriam 650 milhões de dólares que a Audi estaria oferecendo à McLaren para fornecer motores e ajudar em algumas partes estruturais ali do carro. Seria sim a entrada talvez de uma marca importantíssima e que muitos têm falado também sobre a possibilidade de ela acabar se tornando uma equipe propriamente dita da Fórmula 1. Mas não para por aí. Isso porque a própria Red Bull também tem alguns indícios de uma possível parceria com uma marca da Volkswagen. Nesse caso, com a Porsche, que também poderia se tornar uma fornecedora de motores para a equipe da RBR. E dessa forma, a partir de 2026, a Red Bull Powertrains deixaria de existir e entraria a Porsche Powertrains, por exemplo. E assim, a motorização da Red Bull deixaria de ser propriamente dita da fábrica da Red Bull e passaria a ser da Porsche. Outra notícia interessante do dia de hoje tem a ver com a Alpine, e melhor dizendo, com os problemas que ela tem passado com a sua unidade de potência. A grande questão é que o próprio Fernando Alonso tem tido problemas seríssimos nesse sentido. Alonso acabou tendo dois problemas em duas corridas seguidas, do GP do Bahrein e depois no GP da Arábia Saudita, em que ele abandonou novamente. Aparentemente, o grande problema foi um problema ali de arrefecimento, um problema de refrigeração do carro, na bomba d'água especificamente. A grande questão é que esse problema acabou gerando um custo muito alto para a Alpine, que acreditava que só trocando essa peça já seria o suficiente, mas na verdade um motor acabou sendo perdido. O motor de Alonso acabou tendo problemas seríssimos e por isso, se ele tiver mais um motor perdido no decorrer dessa temporada, ele já terá que pagar alguma penalização em algum GP de 2022. Mas não para por aí. Na verdade, o próprio Nico Hülkenberg também foi um dos grandes protagonistas dessa segunda-feira. Isso basicamente porque ele disse que tem interesse sim em retornar à Fórmula 1. A grande questão é que depois de pilotar tão bem nessas duas primeiras corridas desse ano, ele pretende sim ter um retorno definitivo na categoria. Ele acabou substituindo o Sebastian Vettel, que pegou Covid aí nessas primeiras corridas e por isso não pôde pilotar.
mas a partir do GP de Melbourne, acaba que Vettel vai poder retornar à Fórmula 1. A intenção de Hülkenberg com isso, percebendo que ele ainda tem capacidade de ser veloz na categoria, é justamente conseguir retornar à Fórmula 1 em 2023, caso apareça algum tipo de oportunidade. Muito se fala sobre uma possível aposentadoria do próprio Sebastian Vettel. E se isso acontecesse, Nico Hülkenberg poderia sim retornar no lugar do piloto alemão. Ou seja, me parece que ele sim tem algum tipo de chance de retornar à Fórmula 1 e tenha sim, seja uma boa oportunidade de substituição de Sebastian Vettel, que nesse momento tem feito sim um bom trabalho na Aston Martin, mas aparentemente o próprio Hülkenberg também é um piloto extremamente qualificado. Mas não para por aí. Na verdade, um dos comentários mais polêmicos desses últimos dias foi justamente do piloto Jenson Button, que é um piloto inglês que até mesmo disputou algumas posições tanto com Vettel quanto com o próprio Hülkenberg. Ele foi perguntado sobre quem seria o melhor piloto da Fórmula 1 atual. E ele não titubeou. Na verdade, ele disse basicamente que a disputa é exatamente a mesma disputa que aconteceu no ano passado, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. A grande questão agora é quem é o mais talentoso? Quem é o melhor entre os dois pilotos? Na verdade, ele deixou muito claro. Ele não ficou em cima do muro quando foi falar sobre isso. Na verdade, ele falou com toda clareza: Max Verstappen é sim o piloto mais talentoso da Fórmula 1. Aparentemente, Verstappen tem um talento natural, um talento nato ali nele. A grande questão é que nos dias de kart, ele já era considerado como um dos melhores pilotos de todos os tempos na categoria. Realmente Verstappen foi um divisor de águas ali no kartismo. Na Fórmula 3, ele também foi um grande piloto, disputando com Esteban Ocon, e acabou dando um salto gigantesco e entrou na Fórmula 1 como sendo o piloto mais novo de todos os tempos. Aparentemente, o talento de Verstappen realmente é algo que ele nasceu com isso, e faz todo sentido, já que na verdade seus pais já são automobilistas desde sempre. A sua mãe é uma grande pilota de kart. Ela conseguiu sim diversos feitos, sendo justamente considerada como uma das melhores mulheres de todos os tempos a pilotar no kartismo mundial. E seu pai nem se fala. Na verdade, Jos Verstappen conseguiu chegar à Fórmula 1 e o próprio Jenson Button chegou a falar mais sobre ele. Na verdade, Jos Verstappen foi um dos caras que foi ultrapassado ali por Jenson Button em uma corrida extremamente importante, que aparentemente foi dos seus primeiros pontinhos ali na Fórmula 1. Agora, apesar de Verstappen, segundo ele, ter o melhor talento natural da Fórmula 1, Lewis Hamilton ainda é o melhor da Fórmula 1 hoje em dia e talvez até mesmo o melhor de todos os tempos. A grande questão é que apesar de não ter um talento natural tão explícito, Hamilton ainda assim tem um talento gerado principalmente por conta da sua experiência na categoria. Ou seja, aparentemente a experiência conta muito para Jenson Button. E isso demonstra o quanto Lewis Hamilton realmente é um grande piloto, um piloto diferenciado e aparentemente Verstappen teria que remar muito para chegar no ritmo ali, no nível de Lewis Hamilton. E é basicamente isso que Jenson Button fala sobre Michael Schumacher. Ele diz que esse era o grande diferencial de Schumacher. Apesar de ter um talento natural inacreditável, Schumacher também conseguiu lapidar as arestas, conseguiu lapidar esse diamante bruto que ele era e se tornou um dos maiores de todos os tempos em todos os sentidos. E é basicamente isso que Verstappen precisa fazer para alcançar os feitos dos dois pilotos da Fórmula 1, que são considerados por muitos os melhores de todos os tempos. E agora falando justamente sobre o GP de Melbourne de Fórmula 1, que vai acontecer nesse fim de semana, muito tem se falado sobre a equipe Ferrari. A grande questão é que a equipe italiana tem sim, de certa forma, incomodado muito ali os seus rivais, né? A equipe Ferrari tem sim falado que iria buscar atualizações para a pista de Melbourne. Entretanto, segundo algumas fontes ali do motorsport.com, não é bem isso que deve acontecer
nesse fim de semana. A grande questão é que Melbourne teve atualizações importantíssimas na pista. Antes, a pista contava com freadas muito bruscas e curvas de altíssima velocidade. Aparentemente, essas freadas não estão mais tão bruscas assim, o que deve fazer com que o autódromo fique até 5 segundos mais veloz do que anteriormente na Fórmula 1. Isso aparentemente poderia gerar uma grande vantagem para a equipe Red Bull, que conta com uma aerodinâmica que gera pouquíssimo arrasto e um motor inacreditável. E talvez faria com que a Ferrari tivesse que fazer alterações importantes no seu carro, que contava com um arrasto aerodinâmico maior, uma aerodinâmica realmente mais forte, uma downforce mais forte, para suportar ali as pistas da Arábia Saudita e do Bahrein. A tendência é que essa aerodinâmica diminuísse para a Austrália. Entretanto, segundo os dirigentes ali da Ferrari e até mesmo notícias ali do motorsport.com, não é isso que deve acontecer. A equipe italiana deve trazer ali uma regulagem de asa bem parecida com essas duas pistas, aparentemente na intenção de melhorar o momento de tração na saída das curvas e permitir que o grande motor da Ferrari, do F175 atual, possa ter toda a potência gerada e descarregada nos momentos de reaceleração, o que é muito importante para a equipe. Mas justamente por conta disso, dessa manutenção do mesmo estilo de carro e o feedback que nós pudemos ver da Red Bull nos dois traçados ali, tanto do Bahrein quanto da Arábia Saudita, e por conta dessas novas mudanças na Austrália, muito se fala que a Red Bull continua sendo a favorita para esse ano, enquanto a Ferrari deve trazer um design, por exemplo, de asa traseira que deve ser bem parecido com esses dois traçados, que é sim algo muito importante e que a gente precisa estar analisando, já que a própria Ferrari tem essa oportunidade de ter um carro mais forte, principalmente em curvas de alta e nas saídas de curva especificamente. Por enquanto, eu diria que Ferrari realmente é sim uma grande equipe e a favorita pelo título. Mas o que você acha? Você acha que ela é a favorita também para esse GP da Austrália de Fórmula 1? Você acredita que vai dar Ferrari ou Red Bull? O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso que eu quero saber o que você pensa. Eu acredito que Ferrari tem sim certo favoritismo nesse GP, apesar do que muito se fala nessas notícias ali do motorsport.com. O motor da Ferrari é algo diferenciado e a gente sabe. Na verdade, ela veio com um motor muito forte e que, se ela tiver a tração adequada, pode sim trazer e fazer grande diferença nesse ano de 2022. E apesar da Red Bull ter melhores velocidades nas retas especificamente, ainda assim a Ferrari consegue ser mais veloz nas partes sinuosas do circuito. E aparentemente, apesar de Melbourne não ter realmente ter retas longas, ter momentos de altas velocidades com as novas modificações da pista, nem chegar aos pés da Arábia Saudita e nem do Bahrein. Por conta disso, eu acredito que a Ferrari deve ter certa vantagem e eu apostaria em Charles Leclerc como o grande vencedor desse fim de semana. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, a sua opinião sobre todas as notícias que eu trouxe aqui nesse vídeo, nesse corte aqui da live. E além disso, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e se você não for inscrito, se inscreva e ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo do Hora do Piloto.